Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Logo mais às 10 horas em Nova York, no plenário da ONU, o presidente Lula abre a sessão normal, a sessão corriqueira, a Assembleia Geral da ONU. Ele deverá falar de assuntos gerais. O Brasil não está com todo esse, todo esse fogo, está com muito fogo, tem políticas ambientais paradoxais, incentiva o petróleo, quer incentivar também a preservação do meio ambiente, e assim a gente fica numa situação polêmica estranha, pois o presidente vai falar da questão ambiental mundial, da reunião do G20, a futura reunião do G20, que será no Brasil, e vai falar também das mudanças climáticas. Esse é o bojo, a parte principal do discurso do presidente Lula. Ele abre a Assembleia, uma tradição do Brasil, sempre abrir a Assembleia Geral da ONU. Uma notícia triste é o falecimento ontem, no Rio de Janeiro, do jornalista Sebastião Neri. Foi meu amigo aos 92 anos. Eu fazia a coluna Painel na Folha e abaixo do painel tinha sempre uma historinha política, algo bem-humorado escrito pelo Sebastião Neri. Sebastião Neri foi parlamentar, era um homem inteligente, muito bem-humorado, teve uma vida política bastante agitada e, segundo testemunhos de colegas, nos últimos meses ele estava bem abatido. Enfim, 92 anos não é brincadeira. Descanse em paz, companheiro Sebastião Neri. Vai fazer falta. Que mais? Tivemos ontem o debate Flow. Claro, o debate transcorreu bem até a hora X, quando o Pablo Marçal resolveu provocar o prefeito. Era proibida a utilização de apelidos, etc. Ele disse que ia prender o prefeito quando ele fosse eleito, ele, Pablo Marçal, e voltou a chamar o prefeito de Bananinha. E aí o mediador, usando as regras do debate, mostrou cartão vermelho para o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, no final do debate, foi expulso. Mas houve outro problema. 2 assessores, um do Marçal, outro do prefeito Ricardo Nunes, se pegaram nos bastidores. Um deu um soco, o outro dizem que provocou, não se sabe exatamente o que aconteceu. Eles estão hoje devem depor hoje, ainda pela manhã, na Polícia Civil, que abre inquérito de agressão. Enfim, vamos ver o que está acontecendo. Na presença do presidente Lula em Nova York, ele teve vários contatos. Ontem conversou com o chanceler da Alemanha, com o novo presidente do Haiti, e com o chanceler da Alemanha prometeu estar aqui no G20. Enfim, foi uma conversa importante. Não se tem um relato do que ambos conversaram. A Alemanha tem grandes investimentos no Brasil, é um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil, e, claro, sempre essa relação renovada com o encontro entre os chefes do executivo, lá chama-se
primeiro-ministro, ou melhor, chanceler, que é o primeiro-ministro da Alemanha. O Lula quis aproveitar a presença em Nova York e marcou com o Pedro Sánchez, que é o premier da Espanha, uma reunião sobre democracia. Lula está insistindo na questão da democracia, quer dizer, sempre o presidente brasileiro quer se projetar no exterior. Ora ele busca o Nobel da Paz, ora ele quer ser secretário-geral da ONU. Ele se sente em condições e muito mais com o merecimento de ser ocupar uma dessas posições, né? Secretário-geral da ONU ou Prêmio Nobel da Paz. Ele então marcou essa reunião com o premier espanhol e também deveria haver um representante dos Estados Unidos. O presidente Biden mandou alguém do segundo escalão, anotei o nome dele aqui, Hood Farwell, que é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. É segundo escalão do governo americano, o que significa que o governo dos Estados Unidos não vê essa reunião, nem Lula e provavelmente o primeiro-ministro espanhol, com toda esse brilho que eles se imaginam, a ponto de discutir, marcar uma reunião para discutir a democracia no mundo. Parece, dizem, aí tem uma contaminação da oposição, mas parece que o Lula não está sendo visto com grande importância nesse encontro de 190 países. Tem a Assembleia Geral da ONU, tem dirigentes de muitos países, 190 participam, alguns usam apenas as suas delegações. Da ONU não vem o presidente, porque é caro, e há países que mandam delegações gigantescas e desnecessárias. Desculpe, essas delegações que me mexeram com a garganta. E, enfim, o importante não é o discurso de um ou de outro, em quase caráter formal. Traz ideias, etc., mas tem caráter quase formal. O cara podia botar numa folha de papel e distribuir, mas é uma cerimônia da ONU e tudo que está muito mal, né? Politicamente muito mal, sem força nenhuma. O próprio Lula reivindicou, com muita razão, várias reformas da ONU para que ela se torne, no mínimo, um órgão eficiente. Não é, deixou de ser, não consegue fazer intervenções com sucesso em guerras, etc. Quer dizer, se o mundo depender da ONU, realmente estamos estrepados. Agora, então, há essa visão de que o Brasil e o presidente Lula não estão, assim, com essa luz toda perante a comunidade internacional. Vamos para as manchetes dos jornais. E a manchete de hoje é Israel. Israel atacando o Líbano e os jornais, sempre a impressão que a gente tem que os jornais dão preferência para os países árabes, então muitas vezes não mencionam que o Hezbollah está atacando também com milhares de mísseis, a maioria deles, segundo o governo de Israel, foi bloqueada pelas armas contra esses mísseis que fazem com que eles sejam detonados no ar. Olha a manchete do Estadão: maior ataque de Israel ao Hezbollah
desde 2006, muda a guerra de patamar. A manchete da Folha de São Paulo. Ataque de Israel ao Líbano mata ao menos 492, aí são pessoas. Hezbollah revida. Israel ataca o Hezbollah. Israel diz que está revidando. O Hezbollah é um movimento forte de caráter terrorista ligado ao Irã, né, súdito do Irã, assim como o Hamas, assim como o pessoal da oposição no Iêmen, os Houthis. Olha a manchete do Valor: crise escala e novos ataques de Israel matam quase 500 pessoas no Líbano. E está aqui o Globo: ataque de Israel mata centenas e desabriga milhares no Líbano. Bombardeios miraram 1.600 alvos ligados ao Hezbollah e vitimaram ainda mulheres e crianças no dia com mais mortes no país em 34 anos. As mortes de civis são atribuídas a Israel, por Israel, ao fato de o Hezbollah usar seres humanos como escudos. É uma velha tática, essa é a acusação de Israel. Israel teve uma comunicação direta até com vários telefonemas para habitantes, especialmente de Beirute, explicando, dando a sua posição. Agora, o que não se sabe exatamente qual é a estratégia e qual é a tática de Israel ao tomar a iniciativa desses debates. É verdade que o Hezbollah prega o fim do Estado de Israel e mantém o norte de Israel e, portanto, o sul do Líbano em constante tensão militar, atacando Israel, mas sempre de maneira controlada. Isso não passa do norte de Israel. Uma informação é que Israel teria recebido informações críveis de que o Hezbollah preparava-se para invadir o norte de Israel, então estaria tomando agora uma ação preventiva. Tudo isso é especulação. Ninguém tem certeza de nada. A única certeza é a seguinte: você tem com isso uma ampliação dessa troca de mísseis e aviação bombardeando esses ou aqueles locais. Isso mexe com o Irã que tem como representantes essas duas áreas, o Hamas e o Hezbollah. Usa, não faz ataques diretos, usa, financia esses movimentos terroristas e prega o fim de Israel, prega a destruição de Israel e jogar o povo judeu ao mar. Então, Israel teria reagido a essas informações, mas o Irã poderá reagir, será uma ampliação da guerra. A gente, hoje, os ataques, até esse ataque mais pesado de Israel, os ataques reciprocamente estavam controlados, quer dizer, não passavam de um determinado limite territorial e limite de força. Mas agora muita gente acha que há um risco de uma explosão e de o próprio Irã se envolver. A guerra não interessa ao Irã, interessa continuar usando por N razões. Não interessa ao Irã. Desconfia-se que o Irã está à beira de chegar a um artefato nuclear ou já chegou a um artefato nuclear. Israel tem um artefato nuclear, tem um arsenal nuclear.
e as alianças de um lado e do outro podem desencadear algo que seria terrível no Oriente Médio, que é uma ampliação da guerra e que poderia arrastar aliados dos dois lados, aliados que têm tratados de defesa, Rússia, Egito, dentro daquela confusão, tratados de defesa que ampliariam a guerra. Enfim, é uma situação gravíssima, potencialmente, que já assim, um fósforo aceso, um erro pode ocasionar o desencadeamento de um desencadeamento bélico muito grave, muito grave. Fala-se até numa guerra mundial. Eu acho que guerra mundial não interessa a ninguém, porque ela teria, certamente, num determinado momento, ela poderia ter a utilização de armas nucleares, e a utilização de armas nucleares costuma ferir agredidos e agressores iniciais, porque levar uma bomba em seu território, apesar de uma vitória, é uma vitória de pirro, sem nenhuma vantagem. Uma vitória que deixa o seu território contaminado e deixa milhares, se não milhões, de mortos. Afora a contaminação, etc., etc. Olha aqui a análise do valor sobre a fala do Lula. Seu pronunciamento hoje na abertura da Assembleia Geral, Lula vai tratar da crise climática, dos conflitos na Europa e Oriente Médio e da urgência de reformas nos mecanismos multilaterais, a ambiguidade de seu discurso ambiental. Porém, entre a intenção de dar ao Brasil protagonismo verde, mas disputar a exploração da última gota de petróleo, não escapará a análises dos mais críticos. Clima, guerra e reformas da ONU e dos organismos multilaterais são temas inescapáveis, disse fonte do governo ao Valor. Lula ontem teve 3 reuniões bilaterais, já dissemos, né, com o premier alemão Olaf Scholz, com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Conille. Vamos ver como que o Lula se sai hoje. Existe o Brasil internacionalmente, a meu ver, e de muitos outros analistas, vai mal, está cada vez mais se vinculando à China e à Rússia, abandonando a nossa tendência natural de olhar para democracias e não para países autoritários. Mas a impressão que a gente tem que é esse governo, com essa história de Sul-Sul, tem uma tendência de esquerda muito mais acentuada do que se podia esperar para o Brasil. As ligações são péssimas, não só ideologicamente, tem gente que gosta, mas sob o aspecto do autoritarismo, do desrespeito aos direitos humanos, do belicismo, etc., etc. A Dora Kramer, sempre boa analista, eu gosto dos artigos dela, eu vou dar a ementa do artigo dela de hoje. Dora Kramer, farra das emendas está na mira da PGR. Os fatos mostram que parcela dos parlamentares faz uso indevido e desconfia a PGR por vezes corrupto das emendas ao orçamento. Então, eu acho que o Brasil olha pouco para isso. Olhe para trás. Veja quantos corruptos, comprovadamente, aí está Lava Jato, estão presos. Está todo mundo livre
E quem teve que pagar multas, quem teve que fazer acordos, está reivindicando a devolução do dinheiro. Agora, as camadas mais pobres da população nunca são esquecidas pelo Poder Judiciário, como são esquecidas as camadas mais favorecidas. E são sempre as mesmas famílias, um pouco mais, um pouco menos. A parte do andar de baixo, composto por pretos e pobres, e às vezes por prostitutas, né? Esse pessoal nunca é esquecido pelo Judiciário. As sentenças funcionam e funcionam muito bem. Eu peguei um artigo, uma entrevista de, acho que a penúltima Veja, que a gente não dá para ler tudo de uma vez, eu vou lendo devagarzinho. Peguei uma entrevista com o ministro Herman Benjamin. A entrevista diz assim: o Estado é teatral. Ministro diz que devastadores do meio ambiente são tratados com leniência, defende punições mais severas e ressalta que o Judiciário precisa permanecer atento ao combate à corrupção. Quer ver o que ele diz em uma hora? Não sou eu, hein? É um juiz, um magistrado. O discurso ambiental atrai multidões e pode ser feito sem apresentar resultados concretos, o que desmoraliza a legislação. Esse é o Estado teatral. É o mesmo Estado teatral que não é teatral para a criminalidade praticada pelos pobres, negros ou excluídos. Respondendo à pergunta que o repórter fez, o Poder Judiciário pode ser um instrumento de efetividade da lei ou instrumento de leniência para o descumprimento da lei. Hoje somos muito lentos nas questões ambientais. A condenação de um grande desmatador 10 anos depois não vai ter efeito que poderia ter se ocorresse em um período de tempo razoável. Isso é o Herman Benjamin, a entrevista dele é simples, direta e, portanto, excelente. Eu aí descobri uma coisa aqui também, num artigo que eu leio sempre. Esse é de sábado da Folha, é do Mário Sérgio Conte. É um excelente jornalista, tem um programa na Globo News, faz excelentes entrevistas. E aí ele resolveu fazer notinhas nesse dia. Então, o título do artigo é Notas sobre o Ilustre Pleito Paulistano. Aí ele leu uma série de coisas aí, mostrando que em outros debates, em outras eleições, houve problemas gravíssimos, né, de todo tipo de discurso de ódio e tal, que não é agora, isso já vem de muito tempo. Aí tem uma coisa aqui da eleição de hoje que pode ser uma bruta fofoca, mas eu acho que o Mário Sérgio tem boas fontes e ele deve estar acertando na mosca. Ouça só. O PT bateu o pé para que Marta Suplicy fosse candidata a vice de Boulos. E o PSOL a festejou com tubas suaves e canoras. Alegou-se que a madame seria benquista na periferia e se relevou que defendeu a destituição de Dilma com denodo a ponto de ofertar mimosas flores a Janaína Pascoal, a chefe do pessoal do impeachment. Mal iniciada a campanha, trancaram Cinderela no sótão. Não sai da boca principesca nem para ir ao cabeleireiro. Não deu para entender. Em todo caso, ninguém sentiu sua falta. Não sou eu que estou falando. Eu não tenho medo de falar, mas é original do Mário Sérgio Conte. Você vai vendo que os jornais devagarinho vão desatarrachando os seus temores e vão falando um pouquinho
do ministro Alexandre de Moraes, que de vez em quando, de vez em sempre, passa dos limites, com as melhores intenções. Quer botar as coisas em ordem? Então tem aí, deixa eu pegar, daqui a pouco a gente chega nele. Aí o Estadão tem um editorial, um partido popular sem os votos do povo. Aí tem um vaticínio. Tudo indica que o PT amargará seu pior desempenho nas eleições municipais desde a redemocratização. O partido não mudou, mas o Brasil sim. E quem experimenta sua gestão a rejeita. Aí depois tem uma observaçãozinha aqui ao Flávio Dino. Flávio Dino, ministro 13.1. Alguém precisa dizer ao senhor Dino que a função de ministro do STF é apenas julgar, mas ele parece convencido de que também deve governar e legislar em nome da salvação ambiental do país. Estava inspirado, os editorialistas do Estadão estavam inspirados. Tem uma reportagem aqui, Marçal e empresas do candidato do PRTB são alvo de 162 acusações na justiça, ações na justiça. Tem aqui uma coisa que tem ar de fofoca artística, que é a prisão de um cantor, ele é pernambucano, né? Deixa eu ver aqui. Gustavo Lima, na Justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima em operação contra Betis. Suspeito de lavar dinheiro, artista deve pedir habeas corpus. A influenciadora Deolane Bezerra foi solta. Aí há um enorme esquema, é a suspeita. Eu não sei pontualmente quais são as acusações contra esse cantor, mas ele tem um patrimônio considerável e mais as autoridades suspeitam de um esquema de ganho de grana e lavagem de dinheiro. Tem aviões, carros, grandes propriedades. Hã? Ele é mineiro? Eu não sei porque eu falei pernambucano. Acho que ele estava. Bom, ele está viajando, ele está em Miami, mineiro. Desculpe o pessoal de Minas e mais desculpe ainda o pessoal de Pernambuco. Imagine que ignorância não saber que esse cantor é mineiro. Eu que acompanho toda essa... Eu gosto de música caipira, mas eu não tenho acompanhado. Ataque de Mata 500. Tem uma briga no IBGE, o Márcio Postman agiu e está criando o que os funcionários chamam de IBGE paralelo. Aí pode fazer uma série de acordos, negócios, o título é IBGE paralelo gera embate entre servidores e o presidente do órgão. Número 2 da Fazenda fala em voltar ao STF para usar dinheiro esquecido. Mercado eleva a projeção de inflação para 4,37%, com Selic indo a 11,5% este ano. Tem uma entrevista aqui do nosso querido ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Não há nada pior para a questão fiscal do que juros altos. O doutor Alckmin é anestesista, médico anestesista. E ele, na política, tem uma habilidade extraordinária. Parece que ele está aplicando anestesia em todos nós. Quando ele aparece a paz junto, a paz, o sorriso, e pronto. Será que tem mais coisa? Deve ter, claro, tem uma história aqui escabrosa. Holding desaparece e deixa rastro de prejuízos no mercado. Essa coisa de jogos, eu estou vendo que está indo longe demais. O governo, ninguém faz nada. Estão deixando, os caras estão tomando conta. Não devia ter propaganda dos jogos durante o dia, pelo menos. Devia haver restrições. E tem uma outra discussão que os jornais estão colocando,
quer permitir ou não permitir celular nas escolas. O governo, que não tem muito o que fazer, está preparando esse debate e essa decisão, que parece simples, mas não é. Você pode querer que os jovens usem o telefone para atividades estudantis, para atividades do dia a dia das escolas. Quem tomou café hoje conosco? José Francisco, Vanderleia Bissoli, Cíntia Gomes, Geni Oceli, Seni Lessa, Sheila, Clarissa Mucuji, Elisandro Marcelo, Merson Silva, Rosalvo Ferreira, Alice Francolino, Jean Carlos, Isaac Zalman, Solange Guildini, Arlete Bonavita, Dirceu Freitas, de Pinhão do Sul, Paraná, Ney Lemos, de Cabo Frio, Armando Filho, de Jacarepaguá e Lilian Veiga, de São Leopoldo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos ouvir o Lula daqui a 1 hora e desejo a vocês uma ótima terça-feira, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.